Muito bem. Dormia nossa pátria mãe, tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas trevas. Chico Buarque de Holanda, ditadura militar no Brasil. O que ocorreu, como ocorreu, você vê agora. Se liga aí, muito mais história para você. Muito bem, galera. A ditadura militar foi um período dentre os mais tenebrosos do Brasil. Talvez nós possamos considerar aí como o mais complicado de se entender e de se estudar. Por quê? Porque algumas pessoas vão colocar a ditadura como um regime militar, como algo legal e realmente, através dos atos institucionais decretados durante os governos militares, nós teremos uma ditadura propriamente legalizada, mas fato é que essa ditadura não pode ser considerada algo legal pelos cidadãos brasileiros, sendo que esse movimento ele trouxe para nós inúmeros problemas, dentre os principais, a morte de milhares de pessoas e o desaparecimento de outras milhares durante esses governos ditatoriais. Chico Buarque está expressando aqui em sua frase algo extremamente extraordinário. Ele diz que a nossa pátria dormia. E até hoje nós podemos identificar que existe uma dormência por parte dessa pátria, que é composta de cidadãos não tão letrados assim, e consequentemente essa inércia em que o povo se encontra acaba nos levando não a uma ditadura militar, mas a algo extremamente complexo e muito complicado de se entender nos dias de hoje, e principalmente de acabar, que é a corrupção. Mas ideia vai, ideia vem, e a ditadura militar no Brasil durou 21 anos, de 1964 a 1985. Por que acontece a ditadura militar? Então nós vamos agora construir o processo ditatorial. Primeiro, com a saída de Jânio Quadros em 1961, nós temos uma crise política, principalmente quanto ao posicionamento do governo de João Goulart. Jango ele tinha uma característica um pouco comunista, né, como nós costumamos dizer. O Brasil e a América Latina passava por esse problema, né, o avanço comunista aqui no nosso continente era muito latente. Inclusive, após 1959, com a Revolução Cubana, onde eles alcançam o domínio comunista e, consequentemente, espalham essas ideias para toda a América Latina. No caso, o Brasil em especial, nós podemos encontrar governos que se alinham aos ideais comunistas, mas que não são comunistas declarados, como é o caso de Jango. Então, todo esse impasse gera aí uma crise política. Os setores conservadores, os aliados dos militares, eles dão início aí a uma campanha de desestabilização do governo. Uma campanha para tirar o governo de Jango mesmo, por conta desse alinhamento comunista. Houve algumas reformas de base que foram promovidas aí por Jango, né, que foram aí, acabaram sendo combatidas pela elite brasileira, e essa elite ela vai ser uma elite extremamente conservadora, principalmente nos ideais, porque conservando os seus ideais, naturalmente eles conseguem conservar o seu dinheiro. Então por isso que essas reformas de base elas não iriam acontecer, e um dos motivos que João Goulart venha a ser deposto do poder é justamente essas ideias reformistas para o Brasil, algo que dificilmente vai acontecer até mesmo nos dias de hoje. No dia 31 de março de 64, o golpe militar vai derrubar Jango. E aí, a partir desse golpe, os militares vão passar a mobilizar aí qualquer foco de luta popular, né? Então, qualquer pessoa que se movimentasse contra a ditadura militar, que até então não era intitulada ditadura, e sim uma junta, né, de um governo provisório, seria duramente reprimida. Então nós temos os focos de luta popular sendo aí reprimidos por parte dos ditadores. Organizações estudantis aí
como a UNE, as organizações trabalhistas, como a Central Geral dos Trabalhadores e outras organizações, elas são aí duramente perseguidas e reprimidas por conta de seus ideais, por conta das suas características pautadas aí no comunismo. Aliás, no comunismo não, né? Nessa luta por direitos aí para os trabalhadores. Efetivamente, nós temos um problema extremamente grandioso acontecendo no Brasil durante esse período. Os governos militares, eles não admitem essencialmente que o país ele venha a ter uma luta por essa ideia democrática, principalmente pelo medo constante, né, a ameaça constante do comunismo. E aí nós teremos essencialmente alguns eventos acontecendo no Brasil. Então a disposição norte-americana de cooperar com os conspiradores, no entanto, iria muito além da transferência dos dólares. No mesmo dia em que o movimento militar foi deflagrado, o governo dos Estados Unidos deu sinal verde para a Operação Brother Sun, uma resposta ao pedido de apoio logístico feito pela Embaixada dos Estados Unidos. A operação consistia no envio de uma esquadra liderada pelo porta-aviões Forrestal, que contava com destroyers de apoio e petroleiro para o abastecimento das tropas rebeldes. Ou seja, aquele papo de que os Estados Unidos sabia e foi o grande responsável pela implantação da ditadura militar no Brasil foi verdade. Porque, lembrando que nós estamos vivendo aí os anos de Guerra Fria, e a vivência desses anos de Guerra Fria traz os Estados Unidos para próximo das economias capitalistas. Então qualquer um dos países que ameaçasse a se tornar comunista sofreria duras repressões por parte dos norte-americanos. Caso do Brasil, do Chile, da Venezuela, de tantas outras nações latino-americanas. Então aqui ó, o Herbert de Souza, o Betinho, ele diz o seguinte: em 64 a nação recebeu um tiro no peito, um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história do Brasil, como nós imaginávamos, esses personagens de repente sumiram. Ou fora do poder, ou presos, ou mesmo mortos, e em seu lugar surgiram outros, que eu nunca tinha visto, idiotas que nem mereciam ser notados. Aí veio a percepção clara que o Brasil tinha mudado para sempre. Havia sido cometido um assassinato político. Ali morreu um país, morreu uma liderança popular, morreu um processo. Não se matam somente as pessoas, também se matam os países, os processos históricos. Essa fala que nos traz aí, sob a perspectiva do historiador, algumas interpretações muito singelas. Como, por exemplo, nós estamos falando aqui nesse dizer do Betinho, que o Brasil ele estava passando agora por uma reformulação que essencialmente não pretendia dar benefícios para a população no contexto geral, principalmente aqueles que se opunham ao regime ditatorial, certo? Então, instala-se no Brasil uma luta da esquerda contra a direita. Então, a Central Geral dos Trabalhadores, CGT, que era de inspiração comunista, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, os Centros Populares de Cultura, os CPCs, e as Ligas Camponesas, contra o Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, Centros de Combate ao Comunismo, com apoio da CIA, organização norte-americana, e o MAC, Movimento Anticomunista, e Frente da Juventude Democrática. Empunharam aí as suas armas e lutaram uns contra os outros durante 21 anos. Então nós temos aí, logo após o golpe, os militares deixam claro que se estabeleceriam no poder de qualquer forma. Embora o movimento tivesse contato com apoio de civis, né, a UDN, os militares, eles não pretendiam entregar o poder de forma alguma. E aí, em 1964, no dia 1º de abril, foi instituído o que nós chamamos de Ato Institucional número 1. O que seria esse ato institucional? Seria um conjunto de leis promulgados, né, ou formulados aí, sem a necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. Seria, a partir de então, o mecanismo ditatorial de controle do poder do Estado.
Ou seja, a partir de agora, os militares eles começam a instituir esses atos para que nós sejamos subjugados aos seus interesses, tá? Então, dentro da Constituição, eles promoveram a criação desses atos institucionais. Então, os militares eles optaram pelo alinhamento ao bloco ocidental, aliados aos Estados Unidos, que era o bloco capitalista, e os norte-americanos prontamente reconhecem o governo militar logo após o golpe. Por que eles reconhecem? Porque era de interesse deles. Se não fosse de interesse deles, provavelmente não haveria esse reconhecimento. Então o AI-1 ele vai promover a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para presidente. A partir de agora, nós temos um militar no poder. As constituições estaduais e a federal seriam mantidas. A eleição do presidente e vice-presidente passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional, não seria mais de escolha da população. O presidente passava a ter amplos poderes para remeter aí ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 46. Então agora nós estamos entrando em um processo de mudança da antiga Constituição, assim como Vargas fez em 1934 e em 1946 aí com a sua saída. As investigações contra os crimes contra o Estado ou a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas aí contra indivíduos, particularmente ou coletivamente. E os comandantes em chefe das Forças Armadas que assinavam o AI-1 poderiam cassar aí os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos legislativos. Significa o quê? Que é o início dos plenos poderes aos militares. Aqui uma manchete da Folha de São Paulo, né, onde eles dizem o seguinte: Petrobras sem nenhum comunista, limpeza. A ideia dos militares era limpar o Brasil de toda e qualquer ameaça comunista. Nós sabemos, e vamos ver a partir de agora, que isso acontece de uma maneira extremamente radical. O governo de Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, ele era o líder do grupo da Sorbonne, tá? Então é ligado à Escola Superior de Guerra, a SEG. Quando ele assume a presidência, ele afirma que seu objetivo era implantar aí a democracia restringida. Se existem restrições, não é democracia, nós bem sabemos disso. Para ele, isso significa, ou significava, né, atuar na reformulação política e econômica do Estado. Qual o propósito? Combater o comunismo e promover a consolidação da democracia. Se é através do autoritarismo, não existe possibilidade de um regime democrático. E isso tem que ficar bem claro para nós. E aí ele vai ser o idealizador de mecanismos de repressão, como o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Castelo Branco vai promover várias prisões arbitrárias e iniciar as perseguições políticas e as torturas aos opositores do regime. E embora ele ainda tivesse em vigor aí, mantivesse o habeas corpus em vigor, tudo isso vai acontecer mesmo com os direitos individuais dos cidadãos, né? Ou seja, nós temos aí o início da suspensão desses direitos individuais. As lideranças sindicais e camponesas serão mortas ou simplesmente desaparecerão. Governadores eleitos perderam seus mandatos e aí nós temos um processo em que a antidemocracia se instaura no Brasil. Entre os primeiros caçados aí pelo governo, nós temos o João Goulart, o Jango, né, o Jânio Quadros, o Miguel Arraes, o Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro e tantos outros que simplesmente foram caçados ou exilados, né? Em 1966, nós temos a oposição que sai vitoriosa nas eleições estaduais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, certo? E aí o governo vai reagir editando o AI-2. Nesse ato institucional número 2, o governo coloca fim a todos os partidos políticos, tá? E institui no Brasil o bipartidarismo, com a Arena de um lado, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Olha, seria bom um bipartidarismo no Brasil? Sem dúvida, não da forma que foi instituída aí durante o período militar. É fato que, infelizmente, isso vai acontecer e pode ser que ao longo da história nós tenhamos aí nós temos um processo em que, infelizmente, tudo isso provoca uma série de problemas, mas como professor de história eu creio que esse bipartidarismo seria positivo nos dias de hoje, porque diminuiria grandemente os movimentos corruptores da política nacional.
mas não sendo instituído da forma que foi instituído anteriormente, tá? E aí a população ela acaba reagindo contra essa arbitrariedade e imediatamente vai às ruas. Então nós temos aí o renascimento do movimento estudantil, as passeatas e os movimentos tomaram conta aí dos grandes centros urbanos e o governo vai responder com a absurda violência e truculência, atingindo aí todas as pessoas que se manifestam contra. Então algumas características aí dos dois partidos. A Arena era o partido do governo e todos os políticos de direita estavam ali e apoiavam descaradamente, né, a ditadura. De onde eles vinham? Basicamente da UDN, a União Democrática Nacional. Mas também um bando de gente do PSD, do PSP, Adhemar de Barros e, por incrível que pareça, muitos da velha guarda integralista, aquela ação integralista anteriormente estava fazendo parte desse movimento. E aí esses camaradas são os caras que apoiam o regime militar e tudo que eles fazem, né? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era o partido da oposição, entre aspas, né? A oposição consentida pelos militares. Significa que são tudo farinha do mesmo saco. A ditadura, querendo uma imagem mais democrática, permitiu aí a existência desse partido que era levemente contrário, né? Significa que não era contrário no todo, né? Não poderia aí ter uma esquerda propriamente dita nesse partido, e aí contando que ninguém fizesse oposição muito forte, o partido ele era permitido, então nós tínhamos aí uma oposição meio que conivente com a ditadura também. Então no começo essa oposição ela é muito tímida, e aí nos anos 70 o MDB conseguiu aí as votações cada vez maiores para deputados e senadores, então os políticos eles começaram, né, muitos buscavam implantar novos valores, e aí eles iniciam esse processo de oposição ao regime militar, né? Agora eles começam a se posicionar. Foram capitaneados aí pela figura do deputado paulista Ulisses Guimarães, que de fato vai aí se opor a essa ditadura militar, e brincando é que se dizia a verdade, né, como diria daqueles tempos. Comentávamos que o MDB era o partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor. Ou seja, nós temos uma ideia aqui onde fica claro que ou é sim ou é sim, não existe um meio termo ali para esses caras, muito menos o não. Tá aqui a Arena. Os políticos que ingressaram na Arena e no MDB, 9% era do MDB e 91% da Arena. Então nós temos aqui da UDN, do PSD e do PTB. Esses 9% saíram da UDN, foram para o MDB, e outros 91% da UDN fizeram parte da Arena. O MDB saíram aí do PSD 34% e a Arena 66%. Do PTB nós temos 69% a 31%. Então essa é a configuração aí dos partidos que fizeram parte dessa formação do bipartidarismo no Brasil. O governo de Castelo Branco procurava aí no setor econômico promover uma forma de conter a inflação que vai chegar aí aos 100% ao ano. A inflação era absurda. E assim lança o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Para quê? Para conter essa inflação. Então ele permite a abertura do capital ao exterior, né? Então o capital exterior ele acaba sendo injetado no Brasil e vai consolidar uma fórmula tipicamente exportadora, ou seja, altas na balança comercial. Então nós temos agora o aumento das exportações no Brasil, o controle nas linhas de crédito para o setor privado e a redução dos gastos públicos. Ou seja, o trabalhador vai se dar mal aqui, porque houve a contenção dos salários, fim da estabilidade dos 10 anos e a criação do FGTS. Isso é bom, né? O Fundo de Garantia é algo extremamente bom que nós vemos aí que o nosso excelentíssimo vampiro está tentando tirar. Então, para eles, o FGTS faz girar os financiamentos do BNH, ou seja,
Esse FGTS seria um dinheiro recolhido do trabalhador que vai fazer com que o caixa do dinheiro público venha a estar cheio constantemente, né? A revogação da lei de remessa de lucros foi editada lá em 1962 pelo governo João Goulart. Então nós temos aí uma revogação. O PAEG deu certo? Depende do ponto de vista. Por quê? Para que ele se propunha, sim. Então foi bem sucedido, a inflação caiu, o preço social disso é o que vai representar efetivamente um problema. E para começar tudo isso, os investidores estrangeiros ficaram aí mais tranquilos, né? Porque não havia mais ameaça de nacionalismo, nem de greves e muito menos de socialismo. Então, teoricamente, deu muito certo esse plano. O novo governo ele tinha eliminado todas as restrições ao capital estrangeiro. Então, os investimentos estrangeiros no Brasil se tornaram extremamente comuns. O FMI, feliz da vida com o Brasil militar, também emprestou dinheiro, e nós vimos aí que a ajuda do FMI era uma espécie de garantia para que os outros banqueiros também confiassem no país, porque se o Fundo Monetário Internacional empresta, por que não emprestar, né? É uma segurança. Houve aí o fim da luta de classes pela via do aniquilamento da representatividade trabalhista, então os sindicatos foram proibidos. Tudo isso quer dizer que a ditadura consegue a estabilidade? Também depende, tá? Porque essa pergunta ela vai necessariamente levar a outras perguntas. Uma delas é de que tipo de estabilidade nós estamos falando? Quando examinamos as estatísticas econômicas, nós percebemos que a estabilidade teve um preço, tá? E esse preço é o aumento da exploração da força de trabalho. Significa que o trabalhador, mais uma vez, toma na cabeça. A Constituição de 1943 vai sofrer algumas reformas por meio dos atos institucionais 3 e 4. E agora, o AI-3, ele estabelece eleições indiretas para governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional. E o AI-4 convoca o Congresso em sessão extraordinária para a aprovação de uma nova Carta Constitucional. A Constituição de 1967 aumenta aí o poder executivo e limita a autonomia dos estados. Significa que todos nós devemos obrigações com quem? Com a União, né? Então com a federação em si. E aí foram publicadas algumas leis extremamente severas, a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional, que eram destinadas a facilitar a atuação dos órgãos de segurança de Estado e funcionavam como aparelhos de repressão. Contra quem? Os chamados inimigos internos. Enfim, nós chegamos aí ao triunfo da linha dura. Em 1966, teve início aí o processo de sucessão presidencial. Esse processo de sucessão, ele claramente não é democrático. A sucessão, ela dependia da luta interna, que era travada nos bastidores militares, então eram os próprios militares brigando por um cargo maior, por uma posição maior. De um lado nós temos a galera da linha dura, do regime militar, e do outro lado os militares mais moderados, conhecidos como Sorbonne, ou seja, os mais brandos, aqueles que, olha, nós somos ditadores, mas nem tanto, né? Na verdade todos são. Nessa disputa vai prevalecer aí a candidatura do general Arthur da Costa e Silva, que era um dos articuladores, um dos líderes do golpe militar. A indicação de Costa e Silva não significava diretamente a vitória da galera da linha dura, mas tinha aí a função de trazer alguns acontecimentos aí. E nesse mesmo ano a oposição aos militares começou a se manifestar com muito mais força, porque vai ocorrer alguns protestos estudantis em várias partes aí do Brasil e vai ser anunciada a formação da Frente Ampla. O que é isso? É o movimento que reúne opositores das mais variadas correntes políticas. Então nós temos um Brasil de intensas agitações, a galera ela não está contente com a ditadura militar, então forma-se essa frente ampla para combater o regime ditatorial. Sem conseguir aí o apoio popular e a unidade política, essa frente ampla acaba desaparecendo e nós chegamos enfim ao governo de Costa e Silva. Costa e Silva vai iniciar esse governo
demitindo todos os civis que compunham o quadro de cargos públicos de confiança e vai nomear aí os militares para fazer parte do seu governo. Automaticamente é uma estratégia política onde ele tira os civis de jogo e coloca aí homens de sua confiança. 2 civis apenas permanecem no quadro de funcionários públicos, o Delfim Neto e o Hélio Beltrão, ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Esses 2 ministros vão iniciar um projeto econômico que vai visar retomar todo o crescimento sem aumentar a inflação do Brasil. E aí, algumas medidas novas incluem o aumento da linha de crédito bancário para todo o setor privado e o controle de preços por meio do CIP, Conselho Interministerial de Preços. E aí é onde nós temos o governo fixando oficialmente os valores dos salários do setor público e do setor privado. O governo tinha aí controle sobre todos os setores em termos gerais. A nova política econômica ela vai trazer aí resultados positivos, tá? E como nós podemos identificar aqui no gráfico, nós temos uma evolução do salário mínimo mostrada aqui em São Paulo basicamente, tá? Então, uma vez que o PIB alcançou índices de crescimento da ordem de 10 e 11,2%, nós vamos iniciar aí o que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. É o período onde as pessoas costumam falar que o Brasil ele realmente cresceu. A ditadura foi de todo ruim? Olha, como professor de história, eu posso falar para você que minha visão particular é que não, mas efetivamente não deixou aí traços muito positivos ao longo da história. Então, se vocês acompanharem o gráfico aqui, você pode ver que houve, né, uma estabilidade, né, uma ideia de crescimento, né, do salário mínimo em si. Então, nós vamos ter uma queda da inflação em si, mas efetivamente não há. Então, a inflação anual ela passou de 92% em 64 para 25% em 1968, enquanto o PIB passou em 64 de 2,9% para 11,2%. Houve um crescimento significativo? Houve, mas efetivamente não é o que o Brasil necessariamente precisava, né? O que nós precisávamos de fato era todo esse processo de democracia de volta, levando aí os homens a compreenderem a importância de um sistema democrático instalado no Brasil. E aí, os primeiros tempos desse governo serão marcados por protestos estudantis, as táticas do comício relâmpago e das passeatas acabavam entusiasmando os estudantes, porque se os militares descobrissem de fato qualquer tipo de movimentação, eles iriam de alguma forma reprimir. Então era muito rápido, acontecia e de repente quando os militares se davam conta, na maioria das vezes já havia acabado. No dia 28 de março de 68, realizou-se aí 2 manifestações no Rio, o protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições no restaurante Calabouço, tá, dentro da faculdade. A polícia militar vai chegar atirando e vai matar aí o estudante Edson Luiz, né, um dos mártires aí da ditadura militar. O fato vai abalar grandemente a opinião pública, e aí o corpo vai ser velado na Assembleia Legislativa e ao enterro vão comparecer aí cerca de 50 mil pessoas. No cemitério, os estudantes proferiram um juramento: neste luto, a luta começou. O que significa isso? Significa que agora o negócio é para valer. Agora os estudantes vão de fato entrar em combate, entrar em conflito aí com as forças militares, buscando uma transformação, lutando aí de fato pela democracia no Brasil. Então aqui nós temos a imagem do corpo do estudante Edson Luiz. E em 1968 nós temos aí o ano que não terminou. Após a morte do estudante, as passeatas se multiplicaram pelas capitais. Então, com o lema "neste luto a luta começou", nós temos aí inúmeras passeatas acontecendo. Houve greves em Contagem, Minas Gerais, e Osasco, São Paulo. A sequência de manifestações aí foram reprimidas violentamente. E aí nós temos o despertar de uma indignação das classes médias no Rio de Janeiro. A sociedade estava completamente indignada e passa a promover aí várias passeatas. E nós temos aí no dia 21 de junho de 1968 o que chamamos
a passeata dos 100 mil. O governo decidiu então ampliar aí todos os mecanismos de repressão de modo a acabar com os subversivos. De que forma que isso acontece? No dia 2 e 3 de setembro de 68, o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, lá da Guanabara, usou a tribuna do Congresso para fazer um discurso inflamado contra a ditadura. E isso vai fazer com que os ditadores, eles de fato busquem mecanismos de repressão. Aqui é o trecho do pronunciamento do deputado Márcio Moreira. Uma vez que no Brasil de hoje torturar presos inermes parece ser motivo de promoção na outrora honrada e gloriosa carreira militar, pergunto: quando pararão as tropas de metralhar na rua o povo? Quando uma bota arrebentando uma porta de laboratório deixará de ser a resposta da reforma universitária do governo? Quando não será o exército um velhacouto refúgio de torturadores? Nós estamos aí com um momento da história em que as pessoas já estão começando a compreender o que é ditadura militar e os problemas que essa ditadura causa para a sociedade. E aí, outro trecho, né, do pronunciamento do deputado, dei uma pausa aí no vídeo, dá uma lida depois para vocês conseguirem compreender na íntegra. Tá? Mas é um manifesto que ele faz aí na tribuna contra o regime ditatorial. E efetivamente é algo muito significativo para a luta contra o regime ditatorial. Ainda nesse 1968, o ano que não terminou, nós temos aí o Procurador-Geral da República encaminhando discurso aos quartéis. Os oficiais eles ficam indignados e afirmam que Moreira Alves havia praticado aí um atentado contra a ordem democrática. Não sei de onde que eles tiraram essa ideia de democracia, porque efetivamente nós não conseguimos enxergar democracia alguma quando estudamos ditadura militar. E o governo vai encaminhar para o Congresso um pedido para processar Moreira Alves. O processo deles a gente bem sabe que é basicamente aí a tortura e a morte através da confissão violenta de crimes não cometidos. E aí o Congresso vai rejeitar o pedido por 216 votos a 14, uma lavada, né? Temendo aí a reação do governo, Márcio Moreira Alves ele vai decidir-se pelo exílio, então ele vai para fora do Brasil. É algo que acontece com vários intelectuais da música, das artes em um contexto geral, né? Por que isso acontece? Porque com medo da ditadura militar, da repressão, essas pessoas acabam fugindo. E aí, temendo de fato tudo isso, nós temos o exílio de muitas pessoas importantes. A resposta do governo vai vir em uma sexta-feira 13, né? Em dezembro de 1968, quando eles publicam o AI-5, o pior dos atos institucionais. Que é algumas imagens do período ditatorial que você pode analisar, né? O horror, as passeatas, os comícios aí, né? E tudo mais que era praticado durante a ditadura. Então você percebe que a polícia ela era treinada para de fato reprimir qualquer ameaça aí por parte dos manifestantes ao governo. Então o AI-5 vai ser o principal instrumento de arbítrio aí, né, de controle ditatorial. O general presidente poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso, caçar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do Poder Judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, ou seja, ele tinha poderes para fazer o que ele bem quisesse. E aí o governo passa a ter o direito de suspender o habeas corpus, né, que era a única coisa que permitia aí o recurso dentro desse regime ditatorial. A proibição, né, a suspensão desse habeas corpus vai tornar a ditadura extremamente sangrenta. E aí tem gente que chega a falar do golpe dentro do golpe. O que seria isso? Né? Nós temos o AI-5 instituindo aí um golpe mais severo para os militares. E aí Costa e Silva acabou não tendo tempo de saborear, né, entre aspas, aí, os resultados do AI-5, porque um derrame cerebral vai o tirar do poder. Dentro desse regime ditatorial, nós iniciaremos o processo de luta armada, é onde as esquerdas, né, do país elas começam a se manifestar, elas começam de fato a buscar uma autonomia e uma modificação na estrutura de governo. E aí
o PCB, o PCdoB, a ALN, a VAR, o MR8 e a Ação Popular começam a promover começam a promover aí várias ações armadas contra a ditadura militar. E aí nós temos setores de resistência em si que começa a modificar a estrutura da ditadura militar. Há quem diga o seguinte, que esses caras, muitos desses caras só morreram porque se manifestaram, mas para que haja uma modificação na estrutura de governo, é preciso que alguém se movimente, se manifeste. É algo que provavelmente deva acontecer nos próximos anos no Brasil, onde nós teremos aí uma luta, mas uma luta consciente, em busca essencialmente de uma modificação na estrutura política que nós temos hoje. E aí, em setembro de 1969, a ALN e o MR8 sequestram o embaixador americano Charles Elbrick, né, e em troca eles pedem a libertação de alguns presos, 15 prisioneiros políticos, dentre eles o Zé Dirceu. Ô, raiva do Zé Dirceu, viu? O bicho virou um cretino depois da ditadura militar, né? Acho que se alinhou à direita e esqueceu da luta armada que ele promoveu aí, né? Em represália aí, a junta militar cria mais 2 atos institucionais, que vai dar direito à expulsão do país de todos que fossem considerados subversivos, e outro que introduzia a pena de morte. Olha aí, quem pede pena de morte no Brasil nós já tivemos, tá? Por conta do quê? Por conta desses movimentos. Na verdade, esses atos institucionais, eles servem basicamente para legalizar a ditadura, as torturas, as prisões arbitrárias e as mortes que ocorreram no Brasil durante esse período. Alguns dos mecanismos de repressão aí, para controle da ordem social, o governo de Costa e Silva vai melhorar a eficiência dos mecanismos de repressão, como a OBAN, Operação Bandeirantes, o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna. E em fins aí do ano de 1969, Costa e Silva, doente, vai se afastar do governo, e em seu lugar seguiria aí uma junta militar, que em seguida o governo Médici viria o governo Médici e endureceria ainda mais o regime militar. Há quem diga que o general Médici foi aí um dos piores da ditadura militar, era um dos mais cruéis ditadores que o Brasil já teve. Fato é que não dá para medir aí o terror promovido por cada um, porque todos eles foram responsáveis por inúmeras mortes. E aí nós temos a caça aos subversivos. Olha só, estampadinha aí várias fotinhas de pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Professor, você é a favor então da esquerda? Olha, diante do contexto social que o Brasil vivia, era preciso que alguém se manifestasse. Eu concordo com todas as práticas desses caras? Não concordo, mas também não desaprovo, tá? Talvez por conta das lutas empreendidas por esses caras, que nós tenhamos aí efetivamente uma mudança dentro do sistema político brasileiro pós 1985 e o período de redemocratização. O governo Médici vai de 1969 a 1974. E aí nós temos aí o conhecido como a máquina de repressão. Ou seja, não só a repressão, mas o silenciamento dos principais líderes da luta armada, como o ícone Carlos Marighella e Carlos Lamarca. O único movimento que sobreviveu aí foi a guerrilha do Araguaia, que só foi derrotada em 1975. Com a grande imprensa que estava sendo silenciada aos poucos, as notícias sobre as torturas e o regime passam a ser veiculadas somente por meio da clandestinidade. Significa que esses caras começam a controlar, né? Na verdade eles já controlavam a imprensa, mas agora ainda mais eles passam aí a não permitir a veiculação dessas torturas. É por isso que se você perguntar aí para o seu avô que viveu durante o período ditatorial, que não estava envolvido com essas questões políticas, ele vai falar assim, não, meu filho, olha, a ditadura foi boa. Para quem não viveu a ditadura na essência, ela foi muito boa, tinha emprego para todo mundo. Sim, tinha, mas quando a gente pega por essa outra questão, dá para perceber que houve muitos problemas. Muitos documentos sobre a prática de tortura só existem
em função da ação da teologia da libertação de orientação marxista cristã, ou seja, tudo que os caras produziram durante a ditadura militar, de uma forma ou de outra, foi apagada, só permaneceu aquilo que eles realmente quiseram que permanecesse. É fato que nós temos hoje uma fonte de documentação muito ampla, mas acho que nem metade do que realmente foi produzido nós vamos ter aí ao longo da história. Como forma de encobrir aí o clima de terror, o governo propaga aí uma propaganda ufanista, né, onde você vai ter aí um Brasil, né, onde as ideologias nacionalistas elas vêm aí se tornando ponto-chave, né, da veiculação de propagandas no território nacional. Então, como essa aqui, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o. Quem não tem condições de deixar vai ter que amar, né? É um dos lemas da ditadura. Olha, eu entendo essa propaganda da seguinte forma. É um país que vai pra frente? Vai, mas não da forma que os caras queriam. Ame-o ou deixe-o. Eu não tenho como deixar, né? Então eu preciso amar. É fato isso. E aí o governo de Médici, ele vai apostar aí no aparato ideológico do crescimento da nação. Então ele traz ideias da seguinte forma: olha, você constrói o Brasil, ninguém segura esse país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame-o ou deixe-o. Para que isso? Para despertar aí o senso de nacionalismo por parte da população. E aí o auge dessa campanha publicitária foi atingido aí na Copa de 1970, né? Pra frente Brasil, pra frente Brasil, salve a seleção. Tudo isso aí foi utilizado como propaganda para o regime ditatorial, ainda mais que o Brasil foi tricampeão do mundo. Então a seleção em si, ela foi um dos métodos utilizados pelo governo para conter aí a população. Deve ser por isso que nós somos apaixonados por futebol até hoje, né? Porque houve investimento nessa área para conter aí as agitações populares. E aí, as torturas e a repressão foram sufocadas pela euforia da ideia produtivista do milagre econômico, né? Do crescimento do país, e o PIB vai atingir entre 10 e 11,2%, um dos maiores índices para a época. O Brasil ele passa a ser conhecido aí pelas grandes obras públicas, né? As obras que nós conhecemos aí como obras faraônicas. Então, entre 1967 e 1962, a dívida externa brasileira ela vai alcançar aí a casa dos 10 bilhões de dólares. O governo vai criar o INCRA, que é o Instituto Nacional Colonização e Referência Agrária, o PIS, Plano de Integração Nacional, e o MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Tudo isso vai beneficiar a população? Vai. De que forma? Da forma que o governo quer, né? Eu costumo falar o seguinte, quando a burguesia ela modifica a estrutura econômica e política, ela não está brincando. Ela não quer simplesmente ganhar dinheiro, ela quer ganhar o poder. E depois que eles ganharam o poder, nunca mais eles saíram de lá, né? Então esse governo militar que nós vemos no Brasil nada mais é do que a burguesia assumindo o seu lugar, não de direito, mas por força de vontade mesmo e por pura pressão psicológica, econômica e política. E aí nós temos o milagre econômico sustentando-se em 3 pilares, né? Então é o arroxo salarial, aperta as contas aí dos funcionários, os empréstimos externos, que é a dívida externa, e a repressão política, que vai acontecer aí durante todo o regime ditatorial. Com tudo isso, houve a incrementação de um mercado da classe média no setor agrícola. Então a classe média ela vai ter aí um crescimento cada vez mais acentuado, tá? Não a classe média que nós estamos ouvindo falar hoje, tá? Essa classe média é uma classe média extremamente ilusória. Sem querer entrar no mérito da questão, mas olha, essa nova classe média aí é pura enganação. Viajar de avião não quer dizer que você está envolto aí, inserido nessa classe média, não. Significa que alguma coisa mudou na economia, e graças a Deus por isso, mas não quer dizer que você é rico não, filho. Então, pensa bem quando você se inserir nessa classe média, porque você continua fazendo carnezão das Casas Bahia, que eu sei, tá? Eu também continuo fazendo isso, porque para sobreviver no Brasil que nós temos, é assim que funcionam as coisas. Significa que a gente deve pensar essa ideia de classe média propriamente dita, tá? A classe média, de fato, ela não vive nos bairros subjacentes, não.
Tá? Então aqui ó, nós temos um gráfico da renda concentrada do país. Então a parte aí recebida do total da renda que o país produz. Entre os anos de 60 até 76, nós temos 50% dos mais pobres. Sequencialmente, entre o mesmo período, 30%, né, são seguintes. Né? Então, tudo isso mostra aí um crescimento, né, dessa questão econômica do Brasil. E 5% do Brasil eram os mais ricos aí, né? Ainda aqui, ó, a dívida externa brasileira só aumentando, né? Então, o serviço da dívida externa aí no valor percentual de 65 até 1984 teve o ápice em 1982 com 96,4 bilhões, né? E aqui, aliás, subiu aí 96,4%. E em 1984 teve uma queda acentuada, né? Não muito grande. Então, aquilo a gente começa em 1965 com a dívida externa ainda pequena e terminamos o período ditatorial com a dívida externa extremamente grande, acentuada. Eles gastam, nós pagamos. O crescimento da dívida externa. Então, em 64 nós temos aqui o crescimento 3 bilhões, né, de dólares. Em 1981, 62 bilhões de dólares. A inflação dispara. Então aqui você tem uma inflação que cresce gradativamente, tá? Então mais trabalho, menos salário. Ou seja, o trabalhador trabalha muito e quando olha para trás, ó, vai lá, filho, que você precisa trabalhar, mas o salário continua da mesma forma. É como se nós parássemos no tempo aí durante 10, 15 anos e não houvesse aumento salarial, só aumento dos preços. Não dá para viver. O milagre que não era santo. Então, pontos principais desse milagre econômico. Grande crescimento da economia, inflação moderada pelos padrões brasileiros, modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações, da produção de energia, ampliação e criação das empresas estatais em mineração, petróleo e petroquímica, aço, eletricidade e comunicações, investimentos estrangeiros, então as multinacionais, o arroxo salarial, a concentração de renda, ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, né? Tem até a musiquinha lá das meninas, bom xibom xibom bom bom. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Significa que as meninas pegaram aqui a base da ditadura militar, né, desse milagre econômico para escrever a letra da música, tá? Procura lá depois no YouTube, bom xibom xibom bom bom. Você vai ouvir e você vai conseguir relacionar aí com a ditadura militar. E aí, o Estado faz obras faraônicas, tá? Extremamente desnecessárias na maioria das vezes e extremamente também. E houve o aumento da dívida externa brasileira consideravelmente. Estamos chegando aí aos 10 anos finais da ditadura militar. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Ele era chefe militar de Castelo Branco. Tá? Então ele foi presidente da Petrobras no governo de Costa e Silva. Então nós temos aí os caras, eles são tudo farinha do mesmo saco, cada um está em um setor diferente para disputar aí, simbolicamente aí, o pleito, né, as eleições. O MDB vai lançar Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho as suas candidaturas. Vai acontecer? Não, porque é o início do processo aí de abertura política, lento, gradual e seguro, como eles falam, né? Os ditadores, eles tinham essa visão, né, de que esse processo deveria ser lento, gradual e, acima de tudo, seguro. Por quê? Eles não querem perder o poder. Essa necessidade de mudanças, ela ficará evidenciada aí nas eleições parlamentares de 1974, quando o MDB vai dobrar aí a sua representação de 87 deputados federais aí, eles pulam para 165, enquanto a Arena vai reduzir de 223 para 199. E aí no Senado, o MDB pula de 7 para 20 senadores, enquanto a Arena diminuía de 59 para 46. É um processo de abertura? Talvez, né? Mas não necessariamente nessa ordem. E aí, um dos eventos mais intrigantes da ditadura militar é a morte do jornalista Vladimir Herzog, né? Nós percebemos que existe, né, os peritos criminais que analisaram posteriormente aí esse suposto suicídio do Herzog, eles trazem para nós algumas características um tanto quanto estranhas, né, dessa questão aí do suicídio. A verdade é que o Vladimir ele foi torturado e morto pelo regime militar, e aí forjaram esse suicídio dele,
para dizer que, olha, ele foi preso, mas nós não fizemos nada, ele simplesmente se matou porque não suportou a pressão. Isso não é verdade, tá? O Vladimir Herzog vai ser um dos grandes combatentes da ditadura militar. Ele não era um simples jornalista, ele foi aí um dos grandes intelectuais da época, professor de filosofia, dava aula na USP, né? Ele foi aí o funcionário da BBC, né, representante aí do Brasil na BBC. Ele foi um dos grandes responsáveis por essa luta. E aí, quando o Herzog ele vai de fato mexer com esse vespeiro, ele é capturado e morto, né? E aí os militares forjam, assim como no caso do Marighella, a morte do Herzog, dizendo, né, que simplesmente ele se matou. O Marighella não foi diferente, eles forjaram uma cena de crime que não aconteceu. Então isso era extremamente comum. É algo que revolta a população, né, que entende de ditadura militar até os dias de hoje. Como pode as pessoas que fizeram tanto mal saírem aí ilesas de todo esse processo, fingindo que nada aconteceu, né? Mas os ditadores eles foram muito espertos, porque eles firmaram aí os atos institucionais e depois a anistia, né, dos crimes políticos cometidos durante a ditadura militar. Então a morte do Herzog, que acontece lá nos porões do DOI-CODE, provoca aí a indignação e vai fazer com que o Geisel ele apressasse uma mudança aí na imagem da ditadura. Por quê? Pegou muito mal esse assassinato. E aí ele vai instituir o pacote de abril. O presidente manda fechar o Congresso e passa a governar por decreto. Mais uma vez nós temos um presidente soberano. A eleição indireta para governadores de estado é promovida por ele, e a Lei Falcão de 1976, que vai promover aí o aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos. E aí todas as decisões do Congresso passam a depender exclusivamente apenas de uma maioria simples. 1/3 das cadeiras do Senado passaram a ser concedidas aos senadores biônicos, como nós chamamos esses camaradas. A Lei Falcão. Então você pode ver aqui como é que se configura essa lei, né? Então o cara vai na televisão, mas ele não pode falar nada, né? É um vestígio da ditadura militar, né? A gente pode falar, ó, vai lá, só que ele não pode falar absolutamente nada. Então aqui seria mais ou menos uma propaganda eleitoral, ó, vote em mim, né? Só com Vzinho, mas efetivamente não podia abrir a boca para absolutamente nada. E aí houve um acordo militar entre Brasil e Alemanha, referente aí à construção das usinas nucleares de Angra dos Reis. Houve o projeto Proálcool, a substituição da gasolina pelo álcool como combustível. Dentro dos ideais da DSN, os militares lançam aí os PNDs, né, referente aí a todo o processo de desenvolvimento educacional. O PNDI, o governo Médici, juntamente com Delfim Neto. O PNDI, aliás, o PND1 e o PND2, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, no governo Geisel, tendo aí Mário Henrique Simonsen, promovendo aí todo esse processo, né, alimentando aí os créditos das empresas privadas e fortalecendo os setores estatais, são aí responsáveis por esse processo de crescimento. Esses planos, eles englobam todo o processo de crescimento nas diferentes áreas, tá? Há quem diga que a ditadura militar ela foi extremamente significante aí para a educação, mas o que a gente pode tirar é que efetivamente as pessoas não obedeciam por prazer, obedeciam por medo. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: eu não gosto de ninguém que obedece por medo, porque não existe respeito. Eu gosto das pessoas que obedecem porque elas sabem o que é melhor para si. Então, no caso da ditadura militar, as pessoas não sabiam de fato o que era melhor para si, elas tinham medo do que poderiam acontecer com elas. E aí nós temos diversas entidades que promovem aí debates de cunho social, como a OAB, a CNBB, a SBPC, SEBS, UNE, ABIN, entre outras, que vão promover aí esses debates de cunho social, pretendendo aí acabar com a ditadura militar. E na classe operária nós temos aí as manifestações surgindo sobre a liderança de trabalhadores como Lula. E é incrível como nós podemos aí ver uma tremenda reviravolta na história. Hoje encontramos aí o Luiz Inácio Lula da Silva preso por conta de crimes políticos, né?
E não sei, né, a gente até que ponto que é verdade, que é mentira, mas efetivamente se foi condenado é porque tinham provas ou algo do tipo, né? E isso se aplica também a todos os outros políticos brasileiros. Na verdade, nós deveríamos passar aí um pente fino e, como população, nos mobilizar para modificar a estrutura política do nosso Brasil. Houve aí a continuidade do processo aí de abertura política no Brasil. Então, entre 1979 e 1985, nós estamos tentando aí promover essa abertura política. A anistia dos que foram exilados, né, lá em 1979, acaba aí chegando, mas não vai beneficiar os condenados por sequestros e atentados políticos, né? Dilma Rousseff. Houve uma reforma política implementada pelo Estado que vai permitir a volta do pluripartidarismo, né? Isso aí acabou ferrando com o Brasil, né? Podia ter mantido o bipartidarismo com uma abertura maior e deixar aí o pluripartidarismo para outras nações. A Arena vai se transformar em PDS, Partido Democrático Social. O MDB se torna o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e surgiram o PDT, o PT, o PP e o PTB. Então a direita, ligada aí ao aparelho da repressão, não aceitava a abertura. Por isso promoveram o terrorismo, então o atentado aí do Rio Centro em 1981, e a oposição vai lançar o que nós chamamos de diretas já. Certo? Aqui o que a ditadura acaba promovendo, então uma das bombas do Rio Centro vai explodir aí uma central elétrica, a outra dentro do carro onde estavam o major e o sargento do exército. Oficialmente os dois militares foram vítimas de terrorismo, mas para a oposição eles é que tinham sido os próprios terroristas. Não sabemos de fato falar o que realmente aconteceu. E aqui a movimentação das diretas já pedindo aí o processo de redemocratização. Então nós temos aí, dentro dessa redemocratização, a ementa Dante de Oliveira, que foi derrotada no Congresso, a transição democrática, onde Paulo Maluf do PDS e Tancredo Neves do PMDB disputam aí esse processo. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney são eleitos depois de 21 anos de governos militares, e na data da posse, dia 15 de março, Tancredo é internado e José Sarney vai assumir a presidência do Brasil. No dia 21 de abril, Tancredo vem a falecer e Sarney permanece como presidente. E aí nós damos início à nova e conturbada República Brasileira. Muito bem, foi um prazer falar sobre ditadura militar para vocês. Professor Marcial, muito mais história para você.